Gênesis capítulo 48, a partir do verso 1. Quem está comigo, diga aleluia. A Bíblia diz assim: algum tempo depois disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças, assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos, e darei essa terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois dele serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Que a história de José é uma história de restituição. Deus restituiu José de tudo aquilo que lhe fora roubado. Não só José, mas também a sua família. Se você olhar na perspectiva de Jacó, a história de Jacó também é uma história de restituição, ou foi uma história de restituição. A Bíblia fala que quando José tinha 17 anos de idade, José foi tirado de Jacó, depois ali daquele plano maligno dos seus irmãos, fruto do ciúme que eles tinham de José. A Bíblia fala que os irmãos de José contam a mentira para Jacó, que José tinha morrido. E Jacó passa pelo menos 20 anos acreditando naquela mentira, que seu filho, o penúltimo filho, seu 11º filho tinha morrido uma morte trágica. Eles tinham inventado a mentira que um animal tinha o atacado e tinha ceifado a sua vida. E a Bíblia fala que depois que Deus levanta ali José no Egito, Deus usa José para abençoar os seus irmãos, Deus usa José para abençoar a família do seu pai. E a Bíblia fala que José, ele fica sabendo ali da notícia por volta ali de 22 anos depois que José tinha sido tirado de Jacó. Ele fica sabendo que não só José estava vivo, mas que José, ele tinha se tornado alguém extremamente poderoso no Egito. Ele tinha se tornado um governante do Egito, que não só ele estava vivo, que não só Deus tinha preservado a sua vida, mas Deus tinha feito mais. Deus tinha colocado ele numa posição de honra, numa posição de prosperidade, a tal ponto que a prosperidade dele estava abençoando a família de Jacó. Jacó ficou sabendo que não só José tinha sido poupado, a sua vida tinha sido preservada, mas ele estava numa posição de honra e destaque no Egito, e agora ele tinha mais 2 filhos, um chamado Manassés e outro chamado Efraim. A restituição que vem de Deus não é simplesmente trazer de volta o que foi perdido. Eu gosto de usar um parâmetro ali do tempo do reinado do rei Salomão, no qual o bandido, o ladrão, o infrator, quando ele era pego no ato, ele não só tinha que trazer de volta aquilo que ele tinha pego, roubado, como ele tinha que pagar 7 vezes mais. A restituição que vem de Deus não é simplesmente a devolução que o homem pode dar, não. Quando Deus traz de volta, Ele não só traz de volta o que foi perdido, como Ele faz 7 vezes mais, Ele faz infinitamente mais. Você que tem orado por uma restituição, sim, Deus vai trazer de volta o que se perdeu. Nenhuma unha vai ficar na mão de Faraó, nenhuma unha vai ficar na mão do ladrão, mas quando ele trazer de volta, ele não vai ficar só naquilo que foi roubado, mas ele vai te acrescentar mais em nome de Jesus. Ele vai fazer 7 vezes mais, 30 vezes mais, infinitamente mais em nome de Jesus. A restituição à maneira de Deus é diferente da restituição à maneira dos homens. Mas aqui na história de José, a Bíblia fala que quando Jacó ele volta para o Egito, ou ele vai para o Egito, aliás,
fruto ali do convite de José. Havia uma fome assolando a terra e havia comida e mantimento no Egito. Por isso José, ele propõe que a família viesse toda para o Egito, porque enquanto ele estivesse ali, eles teriam paz, eles teriam proteção e eles teriam alimento. A Bíblia fala que Jacó vai para o Egito, e se você acompanhar a história, Jacó ele fica mais 17 anos vivendo no Egito, só para depois ele vir a falecer. Aqui no texto, no capítulo 48, Jacó já era um senhor de idade, já estava velho, já estava com a saúde debilitada, e a Bíblia fala que José fica sabendo disso e leva os seus filhos ali para abençoarem ou para serem abençoados pelo seu avô, pelo pai de José, por Jacó. Era comum, ou é comum na palavra de Deus, antes dos patriarcas ali morrerem, eles darem uma bênção final para os seus filhos. Uma representação daquilo que seria ali Cristo Jesus, que através da sua morte nós fomos abençoados. E a Bíblia fala que quando ele chega ali, a gente pode inferir ali no texto que Jacó já estava bem limitado por conta da idade. Ele demora a reconhecer ali os filhos de José. E a Bíblia fala que ele já dá uma notícia para José assim que ele chega, com Manassés e Efraim, que aqui no texto nós podemos inferir que eles eram crianças ainda. E a Bíblia fala que Jacó já dá a notícia ali para José: olha, os seus filhos serão meus. Isso tinha uma representatividade enorme naquele contexto sociocultural. Ele diz: depois os filhos dos seus filhos serão seus, mas os seus filhos serão tratados como os meus filhos. É interessante nós falarmos sobre isso. Nós aprendemos na palavra do Senhor, nós aprendemos em toda a Bíblia, mas principalmente no Antigo Testamento, que o nosso Deus, que o Senhor, Ele é um Deus de gerações. Quando nós ouvimos falar sobre o Deus de Israel, por várias vezes, nós não ouvimos dizer que era o Deus só de Abraão, que era o Deus só de Isaac, ou que era o Deus só de Jacó, mas nós lemos por várias vezes no texto sagrado que Ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus de gerações. A promessa do Senhor não foi só para Abraão, a bênção do Senhor não foi só para Abraão, mas foi para Abraão, Isaac e Jacó. Eu não sei se você recebe essa promessa também para você, mas deveria. A bênção do Senhor não é estrita ou exclusiva para você, mas a bênção do Senhor também é para toda a sua casa. Deus não quer que a salvação fique exclusiva na tua vida, mas Deus quer que a salvação alcance toda a sua casa. Deus não quer que a promessa do Senhor fique exclusiva na tua geração, não, mas Deus quer que abençoe os seus filhos, os filhos dos seus filhos e até 1000 gerações em nome de Jesus. O Senhor é um Deus de gerações. Ele quer abençoar a sua descendência. Aliás, o propósito do Senhor é para a família. Deus, Ele por si só, Ele é uma família. Nós cremos num Deus 3 em 1, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Da mesma forma, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados numa família. Deus quer que até os solitários se assentem em família, porque o propósito do Senhor é para a família. Em outras palavras, a sua família é um projeto do Senhor. A sua família não foi projetada só por você. Pelo contrário, você só projetou a sua família porque Deus gerou no seu coração o querer. A Bíblia fala que tanto o querer quanto o realizar vem da onde? De Deus. A sua família é um propósito do Senhor, é um projeto do Senhor. É por isso que o inimigo, ele faz tanto esforço para destruir as famílias. Por isso que o inimigo fez tanto esforço para tentar destruir a sua família. Mas deixa eu te lembrar algo: os planos do inimigo, eles são frustrados em nome de Jesus. Eles podem ser frustrados e serão frustrados em nome de Jesus. Mas o plano do Senhor, os planos do Senhor não podem ser frustrados em nome de Jesus. A sua família é um plano, é um projeto do Senhor.
A Bíblia fala que, por causa de José, Deus, ou melhor, Jacó, ele escolhe os filhos de José, ou ele toma os filhos de José como seus. Biblicamente, nós aprendemos que o nosso relacionamento com o Pai afeta os nossos filhos. Biblicamente, nós aprendemos que o nosso relacionamento com Deus, ele afeta os nossos filhos. Por causa do relacionamento de Jacó com José, aqui Jacó era uma figura do nosso Deus, a Bíblia fala que Jacó, ele toma os filhos de José como seus. O seu relacionamento com Deus, ele tem repercussões nas próximas gerações. Ele tem repercussões nos seus filhos. A Bíblia está recheada de exemplos sobre isso. Eu posso falar sobre o exemplo do pai de José, Jacó. A Bíblia fala lá em Gênesis, no capítulo 28, depois que ele tinha enganado ali o seu irmão e roubado algo que não era seu, seu irmão fica furioso, Esaú, porque Jacó tinha roubado algo de Esaú, o direito de primogenitura, a tal ponto que Esaú, ele jura de morte Jacó, e Jacó tem que fugir durante uma noite, influenciado por sua mãe para tentar salvar a sua vida. E a Bíblia fala que depois de ter errado, fugindo da morte, fugindo ali da ira do seu irmão, a Bíblia fala que Jacó, ele vai rumo ali na terra, rumo ao deserto, rumo à terra do seu parente de Labão. E a Bíblia fala que ele é conduzido por um lugar chamado Betel. Nós sabemos, esse nome significa muito na palavra de Deus, mas ali Deus encontra com ele, e no sonho Deus fala com ele. E é interessante a maneira que Deus fala com Jacó. Ele chega para Jacó e diz assim: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, o seu pai. Aí ele fala toda a promessa que tinha falado para Abraão. Eu gosto de citar esse texto porque ali, na palavra de Deus, é um dos poucos lugares que você não vê a expressão que é usada muito na palavra de Deus sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ali naquele momento a gente só vê a expressão o Deus de Abraão e de Isaac, porque Deus ainda não era Deus de Jacó. Em outras palavras, Deus estava falando para Jacó: eu não estou aqui por algo que você fez, eu estou aqui porque eu era Deus do seu avô Abraão e eu era Deus do seu pai Isaac. Em outras palavras, eu não estou aqui por algo que você fez, por algo que você merece, mas porque eu tinha uma aliança com o seu avô e eu fiz uma aliança com o seu pai. E eu quero declarar para você que é pai, para você que é mãe e tem os seus filhos longe do Senhor, e tem os seus filhos talvez experimentando a consequência dos seus próprios erros e escolhas, é por causa da aliança que você tem com o Pai, é por causa da aliança que você tem com Deus, que o Espírito Santo vai lá naquele lugar, que o Espírito Santo vai encontrar com seu filho, que o Espírito Santo vai libertar a sua filha e vai cumprir o propósito que ele tem para sua família, em nome de Jesus.